noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais um momento para o estudo da palavra em nosso canal, o canal da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, Minas Gerais. Seja bem-vindo e que Deus possa abençoar profundamente a sua vida. Hoje nós vamos aí para mais um momento do estudo dessa palavra. Quero convidar você para o estudo de Filipenses, isso mesmo. Nós vamos trabalhar hoje aqui o valor do donativo. Nós vamos trabalhar o capítulo 4, os versos 14 a 20. Quero chamar aí a sua atenção para você que não viu os anteriores ver, para você ver uma sequência. E você que já viu, se você rever de novo, vai aprender mais. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor mais uma vez renovada sobre nós. Que a palavra do Senhor nesse momento possa edificar a nossa vida. Fale ao coração desta casa, deste homem, dessa mulher, e que a palavra do Senhor produza em nós, ó Pai, vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler? Gostaria de ler com você Filipenses capítulo 4, versos 14 a 20. Ele vai dizer assim: Todavia fizestes bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo que eu tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós falamos anteriormente sobre o segredo do contentamento, e aqui Paulo agora está falando desse valor desse donativo. A generosidade para com Paulo, da igreja de Filipenses, é algo que já tinha uma trajetória bem longa. Você vai encontrar em Atos 16, 17, quando Paulo prega em Filipos e ele vai para Tessalônica e Bereia, os irmãos estão ali de fato com ele. Eles têm um vínculo tão próximo, os filipenses, a igreja de Filipos, né, com Paulo, que é extraordinário. Desde aquela época, então, que Paulo chegara em Filipos e pregar o evangelho e dali foi para outros lugares, eles demonstraram um grande amor pelo apóstolo. Eles demonstraram um grande vínculo para com Paulo. Então, a relação de Paulo com os filipenses era única. De nenhuma outra igreja tinha tanto apreço com a vida de Paulo. Você vê que os irmãos deram a Paulo os donativos várias vezes. Esta era precisamente a circunstância que irritava e zangava os coríntios. Vamos ler? 2 Coríntios, você pode ir lá, capítulo 11, os versos 7 a 12 vai expressar claramente isso. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, versos 7 a 12. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vós poder servir. Estando eu entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Bem interessante. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por qual razão? Por que razão? É porque não vos amo?
Deus o sabe, mas o que faço e farei para cortar ocasião àquele que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Paulo, então, passar por privações não me fiz pesado a ninguém. Parece que a igreja de Corinto não estava sustentando Paulo. Ele estava naquela igreja. Imagina o missionário, o pastor naquela igreja, ali desenvolvendo o ministério, e a igreja local não o sustenta, mas uma outra igreja está sustentando. E aqui então o laço entre Paulo e os filipenses não se dava com nenhuma outra igreja, no entanto que Paulo está dizendo a respeito do donativo, né, do valor desse donativo. Olha que Paulo mais ou menos diz, parafraseando, não é que deseje um donativo ou um presente de sua parte por mim. Ainda que seus dons toquem meu coração e me deem muita alegria, não necessito nada porque tenho muito mais, eu tenho já suficiente. E Paulo, de fato, ele está dizendo que ele tem essa a suficiência em Cristo. Ele comparou lá com a palavra autarquia, né? Que estudamos aqui no anterior. Não necessito nada porque tenho mais que suficiente, mas me alegro por vocês mesmos, por seu donativo, por sua bondade, solitude, generosidade, pensaram erroneamente a meu favor na presença de Deus. Paulo está aqui parafraseando de que o valor não está no objeto dado, nem simplesmente o donativo, mas o que levou a dar, que foi a generosidade, que foi a gratidão, que foi a graça de Deus. Aqui nós aprendemos uma coisa interessante, meu irmão, irmã. O importante não é o que simplesmente damos, mas é o valor que está por trás do donativo. A generosidade dos filipenses alegra Paulo, não por razão de si mesmo, mas por motivo deles. Veja uma igreja preocupada com Paulo, uma igreja preocupada com aquele que está do outro lado, está longe, distante. Logo, o apóstolo usa palavras que fazem do dom dos filipenses não um presente para Paulo, está aqui nos textos sagrados, não um presente diretamente para Paulo, mas sim um sacrifício para Deus. Paulo coloca isso explicitamente quando ele fala do aroma. Lá no versículo 18 ele fala, me vem a mão da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Veja que Paulo ele não está trabalhando simplesmente o fato deles darem, mas o ato de dar, Paulo chama como aroma suave. Era a frase comum no Antigo Testamento quando o sacrifício era aceito por Deus. É como se o aroma do sacrifício fosse agradável ao fato de Deus. O que eles estavam fazendo não era simplesmente para Paulo, apesar de Paulo ser o beneficiário. Não era um fato só de dar aquele objeto ou algo sendo doado, mas está muito mais implícito do que a gratidão, o valor do donativo é algo que glorifica, que exalte o nome do Senhor. A alegria de Paulo no dom não está no que este significa para ele, mas no que significa para eles. O que isso significava para a igreja de Filipenses? O que isso estava significando para aqueles irmãos? Porque Paulo sabia que ele tinha suficiente em Cristo para viver. Ele sabia viver tanto na escassez como também na abundância. E Paulo destaca o valor do donativo. Quão importante nesses dias é doar. E nós temos aí enfrentado essa situação da pandemia e algumas vezes as pessoas vão doando e simplesmente doam por doar. O valor do donativo tem que estar por trás algo bem maior. A generosidade, a gratidão, o favor de Deus, a honra, a glória para Deus, porque Ele tem nos dado tantas coisas. Então Paulo tem essa alegria e ele está colocando isso aqui claramente que não é simplesmente um dar para ele, mas o que eles estavam fazendo diante de Deus. Amém? Então, não é que Paulo não precisasse do valor
ou daquele donativo em favor dele. E Paulo não está desprezando também esse valor de dar. Ele tinha de fato essa compreensão. Paulo cita que esta igreja, a maior alegria desta igreja, era uma igreja que sabia doar. Era uma igreja que tinha um dom de doar. A igreja dos Filipenses, o amor para com Paulo era imenso, ao ponto dessa igreja doar constantemente, inspirados pela boa mão de Deus. Eles eram recebidos ali com bondade de Deus, uma vez também expressando essa bondade em dando para Paulo. Querido irmão, que coisa maravilhosa, né? Que coisa abençoada saber que essa igreja de Filipos era uma igreja que estava aberta à doação. E doando para Paulo, ele sabia que eles estavam doando, não simplesmente doando objeto, e não para si mesmo, e nem para Paulo, mas uma vez fazendo isso também para que a honra, a glória e o louvor fosse dada ao Senhor. Então, na última sentença, Paulo diz que nenhuma dádiva faz mais pobre ao doador. Olha o que ele coloca aqui, interessante, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Os irmãos de Filipos passavam por necessidades? Claro. Se você olhar o contexto que estudamos aqui anteriormente, eles estavam passando por circunstâncias difíceis também. Então Paulo está dizendo que nenhuma dádiva faz mais pobre ao doador. Ou seja, trocando a miúdo, ninguém é tão pobre que não possa doar. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Então a riqueza divina está aberta para todos os que amam. A riqueza divina está aberta para todos os que amam a Deus e ao próximo. Nós precisamos amar a Deus e amar o próximo. O doador não se faz mais pobre, mas sim mais rico. Por quê? Quanto mais doamos, nós ficamos mais ricos. Riqueza divina. Só que na nossa cabeça, quanto mais damos de nós mesmos ou daquilo que temos, a ideia é que nós estamos empobrecendo. Mas na visão bíblica, nós estamos enriquecendo, porque há um valor por trás daquilo que damos. Porque seu próprio dom abre aos outros dons a riqueza de Deus. Que maravilha! Deus então nos chama para ser um povo doador. Nós podemos doar, nós podemos dar, nós podemos ofertar, nós podemos dizimar, nós podemos ajudar alguém com a cesta, nós podemos pagar uma consulta, comprar um remédio ou outra coisa qualquer. Nós podemos. E Deus pode nos levantar para fazer isso. E Paulo diz que Ele vos assista nas vossas necessidades. Deus não vai nos deixar passar por momentos onde não há suprimento, porque Ele é o Deus que supre. Ele é o Deus que Paulo diz, e aí no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ora, o nosso Deus e Pai, seja Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós chegamos ao final e eu quero convidar você para o próximo, que vamos falar sobre a parte final, que é os versículos 21, 22 e 23. Mas espero que você tenha entendido que o valor que Paulo está trazendo do donativo, Paulo recebeu dessa igreja, essa igreja estava sempre com eles, sempre sustentando ele, mesmo ele estando em Corinto, mesmo a igreja está sustentando ele. Que maravilha, irmão. Deus levante um povo, homens e mulheres que possam de fato entender o que está por trás do doar. Senhor, nos levante como homens e mulheres e famílias que possam dar. Ainda, Deus, na nossa necessidade, nós podemos doar alguma coisa, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. A igreja de Filipos ajudou o nosso irmão Paulo em todas as ocasiões ali, Deus. Precisando, Deus nos ajude também a ajudar outros. Levanta-nos, ó Pai, nesse tempo, para ajudar pessoas que estão precisando e carecendo. Obrigado por toda a tua boa mão sobre nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, quero chamar você para o próximo encontro, tá? Vamos aí terminar já a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu quero agradecer você e também pedir a você que
também divulgue nosso canal, porque nosso canal, a intenção é divulgar a palavra de Deus. E se você puder deixar o seu like também e nos ajudando na divulgação da palavra, será uma grande honra, tá bom? Fique na paz, espero você até o próximo encontro. Amém.